Olá pessoal, aqui mais um vídeo, dessa vez sobre osciloscópio. Um pequeno vídeo sobre osciloscópio, uma parte de respeito à ponta atenuada, uso da ponta atenuada, vantagens e desvantagens da ponta atenuada. Na ponta direta, quando o osciloscópio está acoplado com a ponta direta, ele tem escalas clássicas de um osciloscópio digital, que começam em 2 mV e vai assim, 2 mV, 5 mV, 10 mV por divisão, cada divisão vertical. Então aqui, o clássico é ter 4 divisões para cima, 4 para baixo, o total de 8 divisões. Então, na primeira escala, 2 mV por divisão, é possível preencher a tela toda com um sinal aplicado no osciloscópio, usando aqui até aqui, de um pico ao outro, com 8 vezes 2, 16 mV. Então, o menor sinal que preenche a tela toda é um sinal de 16 mV de pico a pico. E à medida que vai trocando a escala, até 5 volts por divisão, isso significa que a maior tensão que pode ser aplicada e preencher a tela toda serão 5 volts por divisão, vezes 8 divisões, então 40 volts pico a pico. Então, com a ponta de prova direta, a maior tensão que pode ser aplicada, que você examine a onda toda, o sinal todo, 5 vezes 8, 40 volts pico a pico, o sinal. Quando passa para a ponta atenuada, e aí entra a primeira vantagem de se usar uma ponta atenuada 10 vezes, por exemplo, que é o clássico de acompanhar os osciloscópios, é uma ponta atenuada de 10 vezes, embora existam pontas atenuadas com outros fatores, até mesmo de 1000, 10.000 de relação de atenuação. E no menu do osciloscópio, no canal correspondente a que você queira, você pode alterar essa configuração, essa relação de atenuação, a quantidade de atenuação, de acordo com a ponta de prova que você está usando. Passando para escala com a ponta atenuada 10 vezes, você informando o osciloscópio que está atenuada 10 vezes, automaticamente, quando se aplicar o sinal na ponta de prova, na entrada do osciloscópio, ele já vai multiplicar por 10. Então, passamos aqui de 40 volts pico a pico para 400 volts pico a pico. Então, é possível, por exemplo, examinar a rede elétrica. A rede elétrica, ela tem a senoide no Rio de Janeiro, 127 volts RMS, quer dizer, o valor eficaz é 127 volts da rede domiciliar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e o pico vai até mais 180 volts e o pico negativo até menos 180 volts. Então, esse total aqui, 360 volts, é possível examinar essa onda no osciloscópio usando uma ponta atenuada de 10 vezes, né? Em cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, como por exemplo Nova Friburgo, em que a rede domiciliar é de 220 volts, o pico da rede elétrica vai a 380 volts, né? E então isso dá uma amplitude tão grande que essa escala aqui de 10 vezes de atenuação, 400 volts, não é possível alcançar, porque 380 volts de pico, então temos 760 volts pico a pico, só uma ponta atenuada 20 vezes, 100 vezes, é que seria possível preencher a tela, né, sem perder nenhuma parte do sinal amostrado. Então, essa é a primeira vantagem de uso da ponta atenuada. Sabendo a escala, você multiplicando por 10, então você consegue avaliar qual é o maior sinal e o menor sinal examinado. Agora,
Outra vantagem da ponta atenuada sobre a ponta direta não diz respeito às escalas, mas diz respeito à construção do osciloscópio e da própria ponta atenuada. Então, internamente, nos osciloscópios, aqui eu estou representando a tomada BNC, a BNC fêmea, aqui, e aquela tomada da ponta de prova, quando é acoplada ao osciloscópio. Aqui vem a conexão, o terminal central do cabo coaxial, e aqui a blindagem do cabo coaxial. Internamente, o osciloscópio, nessa conexão, tem duas coisas relevantes. Primeiro, tem aqui um capacitor colocado em série, que serve para fazer o acoplamento AC do osciloscópio. Então, você tem a opção de acoplamento AC e CC, AC e DC, perdão, ou CA e CC, em português. E, em paralelo com esse capacitor, existe uma chave internamente, controlada eletronicamente pelo menu, pela CPU do osciloscópio. Nos osciloscópios analógicos, isso era uma tecla no painel que você pressionava para passar o sinal sem ser através do capacitor, passar direto por uma chave. Nos osciloscópios digitais, existe ou um circuito eletrônico, mas classicamente é um pequeno relé de lâminas, duas lâminas que, quando aplicado o campo magnético, elas se conectam, juntam por causa do campo magnético e passa o sinal direto. Quando você coloca em CC, elas abrem em CA, elas abrem e fica o capacitor em série. Então, a chave serve simplesmente para passar direto o sinal. Então, você aqui escolhe com a chave aberta, como está representado aqui, você tem um acoplamento AC. E quando você liga a chave, você tem um acoplamento DC do sinal. Mais adiante, existe um resistor de 1 megaohm conectado à massa do osciloscópio, 1 megaohm, isso é padrão, e logo a seguir, então, vêm os amplificadores, que vão para os conversores analógico digital e etc. Esse amplificador aqui, ele geralmente tem impedância muito alta, na prática considerada infinita, de forma que a resistência desse ponto para a massa é apenas o resistor de 1 megaohm. Então, quando está no acoplamento DC, a chave está ligada, o resistor de 1 megaohm é apresentado direto lá para o circuito onde vai ser feita a medida. Quando está em acoplamento AC, a chave aberta, o capacitor entra em série e apenas para sinais alternados é que o osciloscópio apresenta o efeito do resistor de 1 mega. De qualquer maneira, isso aqui é padrão. Todos os osciloscópios têm essa impedância de entrada como padrão. Além disso, existe um efeito de capacitância própria do circuito por causa da montagem do circuito. Veja bem, não é um capacitor, é um efeito de capacitância que está em torno de 15 picofarads para os melhores osciloscópios. Osciloscópios com classes de preço bem mais altas, isso pode chegar até a valores de 10 picofarads, mas o mais comum de se encontrar é de 15 picofarads em bons osciloscópios, por exemplo, com respostas até 60 MHz, 100 MHz, pelo menos. Então, essa é a capacitância clássica de encontrar. Ela corresponde à capacitância de placas de circuito impresso, fiação e montagem do próprio osciloscópio, né? Então, é a capacitância distribuída por causa da montagem.
Além disso, quando você coloca o cabo coaxial, ele também apresenta uma capacitância, por causa do condutor central dele e da malha que tem em volta servindo de blindagem. Então, eu aqui vou usar como exemplo 35 picofarad, por simplicidade de cálculo, que mais adiante eu vou mostrar. Então, aqui, na ponta do cabo coaxial, a malha é conectada a uma garra jacaré, que faz a conexão de massa para fazer a medida no circuito. Então, aquela garra jacaré usada na ponta de prova para fazer a conexão de massa, essa daqui, essa garra jacaré, ela está conectada aqui à malha do cabo coaxial. E ela é encaixada, plugada aqui. Então, tem um clipe que pluga nessa parte aqui para fazer a conexão. E aqui está a garra jacaré. Na ponta, essa daqui basta puxar, tem aqui uma ponta para que se espete na solda ou no terminal. Nunca se deve colocar de lado a conexão, sempre provoca maus contatos. Então, deve-se sempre espetar, usar a ponta dela para espetar no contato ou na solda ou no terminal do componente. E essa garrinha aqui, então, ela é encaixada e ela serve para travar nos componentes, nos terminais dos componentes de conexão. Essa daqui, ela é retirada apenas puxando. Mas deve-se tomar cuidado porque existem alguns osciloscópios, alguns fabricantes, que elas são atarrachadas. Então deve-se tomar cuidado de não puxar sem antes verificar se ela é atarrachada ou não, porque senão, se você puxar, ela vem. E quando ela vier sendo do tipo de atarrachada, você fazendo força e puxando ela, vai destruir a ponta de prova. Então você deve tomar cuidado. No outro extremo, na parte do conector macho, que é plugada lá na entrada do canal do osciloscópio, então tem um ajuste aqui, onde você coloca uma chavinha de fenda pequenininha, e aqui dentro tem um capacitor trimmer para fazer o ajuste da compensação da ponta de prova. Já vamos ver a seguir. Então aqui, lá internamente, existe um resistor antes do clipe da ponta de prova, antes da ponta de teste da ponta de prova, existe um resistor de 9 megaohm. 9 megaohm, em contraposição ao resistor de 1 mega, isso aqui forma um divisor de tensão. Então, quando você tem o osciloscópio, que internamente tem um resistor de 1 mega, no conector dele, 1 mega, e vai para os amplificadores dele. Então, do lado de fora tem um resistor de 9 mega. Isso forma um divisor de tensão. Olhando o divisor de tensão clássico, tensão de entrada e resistor de 9 mega e resistor de saída, indo a massa e de 1 mega, e aqui a tensão de saída, que é a tensão vista pelo osciloscópio. Então, para cada 10 volts que forem colocados na entrada, 9 volts ficarão no resistor de 9 mega e 1 volt será visto pelo osciloscópio. Então, isso daqui é um atenuador, uma ponta de prova atenuadora de 10 para 1. Então, entram 10 volts, sai 1 volt, entram 10 milivolts, sai 1 milivolt, e assim por diante. Além disso, é colocado um capacitor aqui, para fazer a compensação com essa capacitância total aqui, os 35 picofarads daqui, mais os 15 picofarads daqui. Essa capacitância total aqui, ela, no meu exemplo, eu propositalmente coloquei 35, então tem 40, 50 picofarads. 50 picofarads.
Esses 50 picofarad, eles, eletricamente falando, eles estão colocados aqui em paralelo com o resistor de 1 mega. Então, para efeito de resistor, existe aqui de resistência elétrica, existe um resistor de 1 mega. Para efeito de reatância, existe a capacitância do cabo mais a capacitância da montagem lá dentro do circuito do osciloscópio. Então, aqui, em paralelo com o resistor de 1 mega, eu vou colocar aqui um efeito de capacitância. Veja, não é um capacitor, é um efeito de capacitância. Eu vou colocar aqui, no meu exemplo, 50 picofarad. Veja, um resistor recebendo o sinal de entrada, um resistor fornecendo o sinal de saída para o osciloscópio, em paralelo, um capacitor. Isso aqui é exatamente a configuração de um filtro passa-baixas. Então, essa configuração clássica aqui, resistor e capacitor, é a configuração de um filtro passa-baixas. Sendo um filtro passa-baixa, significa que se você aplicar sinais de frequência alta na entrada do osciloscópio, não vai ter uma resposta de frequência como teria uma resposta do divisor de tensão de 10 para 1, como ele teria para a tensão contínua, por exemplo. À medida que a frequência aumenta, a reatância do capacitor diminui e o sinal de saída visto pelo osciloscópio vai diminuir também. Então, para compensar isso, compensar esse efeito de capacitância, para que seja mantida a relação das tensões entre entrada e saída, é instalado um capacitor, aí sim é um capacitor real, colocado em paralelo com um resistor de 9 mega, aqui na ponta de prova, é colocado um capacitor em paralelo com 9 mega, esse aqui, e aqui internamente, não é visível, mas aqui no corpo, dentro do corpo da ponta de prova, existe aqui um resistor de 9 mega e um capacitor que, variando, dependendo do tipo de ponta de prova, cabo coaxial, esse capacitor instalado aqui, ele tem um valor próximo de 5,5 picofarad. No meu exemplo aqui, é o valor próximo, pela seguinte razão. Quando eu quero compensar a divisão de tensão para as frequências altas, como aqui eu tenho uma relação de uma parte para 9 partes de resistência, eu procuro a mesma relação nas reatâncias. Como a reatância do capacitor XC é igual a 1 sobre 2π FC, então no denominador está a capacitância, significa que esse capacitor daqui, ele deve ter um valor 9 vezes menor do que esse capacitor, para que a sua reatância seja 9 vezes maior. Dividindo 50 picofarad por 9, temos então aproximadamente 5,5 picofarad. Daí esse valor, 5,5 picofarad. Algumas pontas de prova têm uma pequena chave aqui na parte próxima ao clipe. Algumas pontas de prova têm uma pequena chave aqui que tem a opção de passar de vezes 1 para vezes 10. Então, é uma chave colocada em paralelo com o resistor de 9 mega e o sinal passa direto pela chave. Essa daqui é uma ponta profissional, ela não tem essa opção, inclusive, é da Tektronix, muito boa ponta de prova. Está escrito nela aqui que a resistência dela é de 10 megaohm, porque 9 mega mais 1 mega completa 10 megaohm de resistência. Está escrito aqui que a categoria dela é 2, categoria 2, porque ela suporta até 300 volts, e a capacitância dela menor que 12 picofarad. Então, isso aqui é característica pelo fato de que tem um capacitor em série com a capacitância total aqui. No meu exemplo, a capacitância total aqui, 5,5 picofarad,
em série com a capacitância de 50 picofarads, do meu exemplo, isso daria aproximadamente 5 picofarads de capacitância vista pelo circuito que está sendo testado. Então, dito isso, quando eu faço uma medida usando ponta atenuada e usando ponta de prova direta, as comparações são as seguintes. Na ponta de prova direta, a resistência de entrada do osciloscópio é aplicada direto no circuito que eu estou medindo, 1 megaohm. 1 megaohm. A capacitância, no meu exemplo, a capacitância era de 35 picofarads do cabo, mais 15 da entrada da montagem do osciloscópio, um total de 50 picofarads. 50 picofarads. Na ponta atenuada, que eu usei como exemplo, a resistência total é de 10 mega. 10 megaohm são os 9 megaohms que estão na ponta de prova, mais 1 megaohm dentro do osciloscópio, total 10. A capacitância que está em paralelo com o 9 mega, lá 5,5 picofarad, ela está em série com a capacitância de 50 picofarad do cabo mais a montagem. Quando fizer esse cálculo, isso significa aproximadamente 5 picofarad de capacitância total. Então, o que se tem quando se compara a ponta de prova direta com a ponta de prova atenuada? Bom, a ponta de prova direta, no que diz respeito à tensão, aqui ele consegue medir tensão mais baixa. Então, se a tensão for muito baixa, a ponta de prova atenuada já reduz. Então, isso pode ser problema para tensões muito baixas. Então, aqui a tensão é mais alta. Então, essa tensão mais alta, vou botar somente alta, essa tensão alta pode ser vantagem quando você quer examinar um circuito com tensão mais alta, que não seja possível usando a ponta de prova direta, vezes 1. No que diz respeito à resistência, 1 mega, se você faz uma medida com uma ponta de prova direta de um osciloscópio num circuito eletrônico, que você vai verificar a tensão, o sinal ou a polarização usando o osciloscópio na base de um transistor. E que tenha na base desse transistor um divisor de tensão para polarização do transistor, digamos com resistores de 100 kΩ, 330 kΩ, que é um clássico até lá no laboratório, é um dos circuitos utilizados no laboratório, com 330 kΩ e 100 kΩ, formando o divisor de tensão na base. Quando você encostar a ponta de prova ali no circuito, a garra de massa está ligada no negativo do circuito, na massa do circuito, você encosta a ponta de prova do osciloscópio direta na base do transistor, significa que você coloca um resistor de 1 mega da base para a massa. E isso altera a divisão de tensão da tensão de base e altera o ponto de operação do transistor. E altera também as características, alterando o ponto de operação, altera as características também do funcionamento do circuito. Então, isso não é interessante. Quando você vai fazer uma medida, você faz uma medida alterando o funcionamento do circuito, isso não é positivo. Então, usar um resistor, o efeito da resistência total do osciloscópio, usando a ponta atenuada de 10 mega, aí sim a interferência na polarização, o quanto esse resistor de 10 mega altera a polarização, é muito pouco. Então, a medida já é mais segura, sendo próxima do valor esperado encontrar, né? A mesma coisa acontece quando você diz respeito à capacitância. 50 picofarads e 5 picofarads, no meu exemplo. Isso daqui é importante quando você analisa circuitos trabalhando em frequências muito altas. Esse circuito trabalhando em frequência muito alta, por exemplo, 10 MHz, 20 MHz, 50 MHz, um capacitor de 50 picofarads já apresenta uma reatância baixa
para frequências tão altas assim, de 10 MHz, 50 MHz. 5 picofarads já não apresenta uma reatância tão baixa. Então, o mesmo efeito que era provocado pelo resistor de 1 mega, alterando polarização, o mesmo efeito acontece no circuito no que diz respeito à impedância aplicada. Então, para o sinal, digamos assim, grosseiramente falando, você está aplicando um capacitor entre o sinal e a massa. E, dependendo da frequência, esse capacitor pode até representar um curto-circuito, uma impedância muito baixa. Não um curto-circuito propriamente, mas uma impedância tão baixa que altera o sinal na hora que você coloca a ponta de prova. E esse efeito diminui na hora que você usa a ponta atenuada. Então, eu acabei de tratar das vantagens e desvantagens do uso de uma ponta atenuada. Então, agora, eu vou passar para outra parte, no que diz respeito à ponta atenuada, que são a respeito do procedimento de calibração da ponta atenuada. Como é feita a calibração, para que ela tenha uma resposta plana ao longo das frequências, né? Então, vamos prosseguir. Então, agora, a calibração. Da ponta atenuada. No osciloscópio, para fazer essa calibração, os osciloscópios apresentam, geralmente logo abaixo da tela, um terminal, um a seguir do outro, um ao lado do outro, da seguinte forma: um dos terminais, geralmente o inferior, é uma conexão de massa, e o outro terminal é uma onda quadrada, no caso lá do nosso laboratório, a onda quadrada do osciloscópio lá, ela tem essa aparência. É uma onda retangular com tempos iguais. Então, é uma onda quadrada. E ela parte de 0 volt, indo até mais 2,5 volt, com um período de 1 milissegundo, o que corresponde a uma frequência de 1 kHz. Então, tem aqui a ponta atenuada encontrando um sinal de onda quadrada. Então, nas entradas dos canais, você escolhe um canal 1 ou canal 2, e você instala a ponta atenuada. Preste atenção que isso só vale para pontas atenuadas. Então, aqui tem o clipe é colocado ali. Ela aqui, algumas vezes, tem a caixa de compensação aqui, outras vezes a caixa de compensação está aqui, e é o caso dessa ponta atenuada. Então, essa ponta atenuada aqui, ela tem um orifício aqui, onde você coloca a chavinha de fenda para fazer o ajuste do capacitor de compensação. E como ocorre a compensação? A onda quadrada, ao ser aplicada no circuito da ponta atenuada, a ponta atenuada vai se comportar da seguinte maneira: o resistor de 9 mega, observe, eu vou repetir que esse procedimento é somente para a ponta de prova atenuada. A ponta de prova direta não tem esse comportamento. Então, aqui tem o resistor de 1 mega dentro do osciloscópio, o efeito de capacitância do cabo mais o osciloscópio, no meu exemplo 50 picofarad, e aqui vai então lá para o amplificador dentro do osciloscópio, e em paralelo com o resistor de 9 mega,
um capacitor de 5,5 picofarad. Como funciona essa compensação? Quando você conecta a onda quadrada no circuito, então você aplica uma onda quadrada na entrada de um circuito. Se ele estiver com um comportamento de integrador, eu vou representar aqui o efeito de integrador, desenhando esse capacitor aqui com um efeito maior, e se esse capacitor daqui estiver com valor inferior ao necessário para fazer a compensação, para manter a relação de divisão de tensão das reatâncias, observe que temos aqui um resistor, outro resistor formando um divisor de tensão e um capacitor formando um filtro passa-baixa aqui. No momento que você tem um filtro passa-baixa, filtro passa-baixas frequências, ele tem um comportamento inicial, não necessariamente completo, mas inicial, de integrador. Integrador ao longo do tempo. Um integrador ao longo do tempo. Não é um integrador completo, não é perfeito, porque tem a curva de carga do capacitor, mas ele vai provocar o seguinte efeito na saída da forma de onda. Em vez dela manter o aspecto retangular das bordas, ela vai ter um tempo de subida diferente e um tempo de descida diferente. Então, ela vai ter as suas bordas de subida e descida arredondadas, por causa do efeito preponderante desse capacitor aqui, dessa capacitância. E, ao contrário, se você compensar a ponta de prova, aumentando o valor do capacitor, girando aquele trimmerzinho lá, e ele ficar exageradamente alto nessa relação de 9:1, em vez de cumprir a relação de 9:1, se ele ficar exagerado, o resultado é esse aqui, 1 mega. Vou desenhar ele pequenininho aqui para sugerir que o efeito dele é pequeno demais. E o resultado, quando aplicar a onda quadrada na entrada, esse circuito vira um filtro passa altas, vira um diferenciador no tempo, em relação ao tempo. E o resultado é que a onda, em vez de sair para o osciloscópio com as bordas bem definidas, ela apresenta pulsos de tensão, de carga do capacitor e pulsos de tensão de descarga do capacitor. Aqui. Sim. E assim. E quando é que ela apresenta compensação? Quando você colocar a compensação correta, quando você estiver com a compensação correta, o osciloscópio verá a onda retangular, obviamente com amplitude 10 vezes menor, mas sem as bordas de ataque e descida deformadas, né? Elas estarão com o patamar correto e fica, então, compensado. Nem é um integrador, nem é um diferenciador, nem é um filtro passa-baixo, nem é um filtro passa-alto. Então, é assim que é feito o ajuste da compensação de frequência para a ponta de prova. E, então, dessa forma, eu encerro o assunto ponta de prova, que é um dos tópicos para as nossas provas, né? Muito obrigado, então, pela atenção. Até o próximo vídeo.